Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, sei que você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal Monoteísmo Racionalista, a verdadeira religião de Deus. Hoje eu quero falar aqui um tema muito importante, né? É muito falado aí no meio cristão, que a Bíblia é infalível, né? Ela não tem contradição. Essa é a posição dos cristãos, né? A teologia cristã defende isso. Mas será se isso é verdade mesmo? Quando a gente vai botar isso aí num estudo mais apurado, estudo histórico, estudo teológico, na hermenêutica, na exegese, e vemos que isso aí não tem fundamento, né? Porque, na realidade, sim, a Bíblia tem contradição, sim, a Bíblia não é infalível, e sim, a Bíblia foi escrita por homens, né? Em diferentes épocas, em diferentes culturas, ao seu modo de pensar, tá? Então, fica um pouco complicado fazer uma defesa dessa que você vai botar na ponta do lápis, vamos dizer assim, né? Não passa, tá? Queremos deixar claro de início que a Bíblia é um conjunto de bons livros, os quais devem ser lidos e refletidos em suas mensagens. Eu leio as diferentes Bíblias que chegam ao meu alcance, conforme se verifica na bibliografia, busco analisá-las, comparando-as e tirando minhas conclusões, de acordo com o meu grau de estudo. Daí a razão maior deste trabalho, né? Pois é que lançou aqui um SOS a quem possa e queira, ainda de acordo com o seu ponto de vista, trazer-me os esclarecimentos necessários em conformidade com as divergências do nosso entendimento aqui apresentados, né? Se a humanidade lesse a Bíblia e procurasse seguir seus ensinamentos dentro das recomendações, né, do apóstolo Paulo ao dizer: conhecei de tudo e tirai proveito do melhor, com toda certeza tereis um mundo também melhor. Sua leitura, então, é recomendada. Só que os tempos mudaram e estamos mais esclarecidos. Não é qualquer imposição sem um crivo da razão que estamos aceitando. Portanto, bom senso nas leituras, né? A Bíblia tem sim, ela tem suas vantagens, né? Se você for ler, pegar os ensinamentos éticos, os ensinamentos morais, e também, principalmente, aqui que é o Cristo, né? O Jesus, ele deixou, né? Ou aparentemente deixou, né? Que tem muitas coisas escritas lá no Novo Testamento que não foi Jesus que falou, né? Foram os escritores do Novo Testamento que compilaram, né? Isso é um assunto para uma outra história, mas ele faz um comentário aqui dizendo, sem dúvida, se todo mundo lesse a Bíblia e praticasse um pouco, menos daquilo que está lá, dentro das suas conclusões, da razão e da lógica, né? Porque também, repito aqui, tem muitas coisas dentro da Bíblia que não tem razão e não tem lógica. Mas você pegaria os ensinamentos, primeiro do Novo Testamento, do Paulo, ali alguns ensinamentos de Cristo, e botasse em prática em sua vida, as pessoas botassem em prática em sua vida, com certeza estaremos num mundo melhor. Mas claro que não é ressalva, cuidado que ali tem muita coisa que não tem mais nada a ver com o nosso dia de hoje. Praticamente, em termos de profecias, ali não tem mais nada para o nosso dia de hoje, né? Vamos dizer assim, a Bíblia para o nosso dia de hoje é um livro histórico, entendeu? Não tem nada para nós ali mais, tá entendendo? Que ainda esteja para valer. Então é um assunto, uma polêmica muito grande isso aí, mas é
é o entendimento que nós já chegamos lá. Se ler mais de mais uma versão bíblica, acreditar mais em qual delas, né? A questão das versões, tem muitas versões diferentes, né? Eu praticamente aqui eu tenho uma média de 82 Bíblias, né? Muitas versões diferentes. Então tem muitas partes que dizem uma coisa, outra parte diz outra, então não tem um senso comum em muitas coisas. Então em qual você vai acreditar? Se existe várias versões da Bíblia, né? Por que será que a Bíblia Católica tem 73 livros, a protestante tem 66 e a Bíblia Hebraica, texto original, tem somente 39? Estão todas corretas? Basicamente temos na origem 3 Bíblias diferentes. A Bíblia Judaica, o Velho Testamento, ou o Taná, com 39 livros, a Bíblia Protestante com 66 livros e a Bíblia Católica com 73 livros. Aqui ressaltando a Bíblia Judaica, né, que é o Velho Testamento, que os cristãos falam, basicamente acho que é essa que está menos mexida, né, vamos dizer assim, menos adulterada, menos trabalhada lá de outra forma. E a Bíblia Hebraica original, né? Tem muitas coisas que não foi mexida, tem mais sentido. Você lê a Bíblia, acredita nela, segue seus mandamentos e a defende como uma palavra de Deus? Qual, afinal, a Bíblia que você segue? Né? Para você ela é correta? Correta? Ótimo. E o que dizer de outros irmãos a respeito das outras Bíblias que eles adotam? Provavelmente o mesmo, né? Vejamos outras diferentes Bíblias, né? A Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica do Brasil, tradução de João Ferreira de Almeida. A Bíblia de Estudo Pentecostal, Assembleia de Deus, também traduzida por João Ferreira de Almeida. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas das Testemunhas de Jeová. A Bíblia de Jerusalém, traduzida por católicos e protestantes. A Bíblia Tradução Ecumênica, trazida por irmãos de várias crenças, inclusive do judaísmo. É bom registrar que as leis do judaísmo têm 613 mandamentos. Bíblia Judaica, com 39 livros, não contém o Novo Testamento. O original bíblico foi escrito em hebraico, considerado pelos judeus como a língua sagrada, com a qual Deus criou o mundo. Vejam mais citações de outras Bíblias na bibliografia. Vamos citar um mesmo fato, registrado em 2 passagens diferentes nas Bíblias, e que o leitor ou a leitora conclua a respeito, né? Vamos citar com exemplo, 2 Samuel 24:1. Tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. 1 Crônica 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel e de Judá. 21:5. Os fatos são os mesmos. Na primeira passagem, é a ira do Senhor contra Israel. Na segunda, já é Satanás. Isto pode levar à interpretação de algumas pessoas de que o Senhor, na primeira citação, tenha virado Satanás. Na segunda citação, é claro que Deus. O Senhor não é igual a Satanás, que nem mesmo existe. E por que essa mudança nas Bíblias? Vejamos então alguns fatos que possam explicar o motivo divergente
mas que deixam marcas indeléveis na credibilidade das Bíblias como um todo. Os livros de Samuel foram escritos no ano de 622 a.C., antes da influência persa, e foi do zoroastrismo uma das mais antigas religiões que os judeus passaram a acreditar na figura de um diabo pessoal, que em hebraico chama de Satanás, que é uma lenda, né? Por isso, seu aparecimento nas Bíblias só ocorre no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, em diante, após o exílio babilônico, no ano de 538 a.C. para cá. Imagine se o escritor do Gênesis conhecesse as figuras de Satanás ou do diabo. Será que seria mesmo a serpente a autora da tentação de Adão e Eva? Já no livro de Crônicas, foi escrito nos inícios dos anos 300 a.C., portanto, sob a influência do zoroastrismo persa. E o que era o Senhor no livro de Samuel passa a ser Satanás no livro de Crônicas. Deduz-se disso tudo que Satanás não é um conceito de origem bíblica, que na verdade não é uma invenção. Os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Deuteronômio 24:16. Em Jeremias 31, 29 a 30. E em Ezequiel 18, 20. O que é uma questão de justiça. No entanto, foi escrito que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Êxodo 34, 7, Números 14, 18 e Deuteronômio 5, 9. No que consiste uma contradição bíblica? Pois quem consultar o texto original da Vulgata Latina de São Jerônimo, verá que mais uma alteração foi processada na Bíblia, pois onde constava na terceira e na quarta geração, como menciona Paulo Finotti em seu livro Ressurreição, passou a constar até a terceira e quarta geração, o que muda em muito o seu significado. E os desencontros continuam. Para quem afirmar que a Bíblia é infalível, analise, do ponto de vista da razão, as seguintes passagens. Deus fala para Arão e Miriam, que se fazia conhecer-lhe em visão ou falava-lhes em sonho. Números 12, 6. E não é assim como o servo Moisés. Números 12, 7. Pois falo com ele boca a boca e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Números 12, 28. Êxodo 33, 18. Moisés disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Êxodo 33, 20. E acrescentou o Senhor: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Afinal, Moisés viu ou não viu a face do Senhor? A conclusão é sua. E por que será que Nadab e Abiú, Êxodo 24, 9 a 11, morreram queimados? Levítico 10, de 1 a 2. E de acordo com Levítico 10, 5, suas roupas e seus corpos não foram queimados pelo fogo que os matou. João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. João 18.
Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Êxodo 24, 9 a 11. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões de Israel viram a Deus. Diante das contradições dos textos acima, segundo meu pequeno entendimento e salvo o melhor juízo do leitor, fico com a mensagem de João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Concordando também que no atual estágio em que nos encontramos no momento, é possível vermos a face de Deus. Estamos de acordo que vemos seus enviados, espíritos evoluidíssimos, que trazem as mensagens divinas até nós. Até porque Deus é onipresente. Está em todo lugar, a qualquer momento, e não iria ele prender-se a um atendimento pessoal, conforme determinados textos bíblicos nos ensinam. É a nossa humilde opinião. Mateus 27, 32. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão sirineu, que passava vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Lucas 24, 23 e 24. E como conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. João 19, 17. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Observação: Mateus, Marcos e Lucas dizem que o sirineu, chamado Simão, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, enquanto que João diz que foi o próprio Jesus que levou a cruz. Afinal, mais alguém, além de Jesus, carregou a cruz ou não? Acreditar mais em qual Bíblia? Vejam mais citações de outras Bíblias na bibliografia. Sobre as alterações na Bíblia, assim se manifestou o notável teólogo H. Betterson em Documento da Igreja Cristã, página 28. A autoridade da Sagrada Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas totalmente de Deus, o seu autor. Nada nunca deve ser acrescentado, que por novas revelações do Espírito, que por tradições de homens, a regra infalível da interpretação da Escritura é a própria Escritura. A esse respeito, vejamos as palavras de Cristo. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16, 12. Mas o Espírito de verdade vos guiará e fará lembrar de tudo o que eu disse. João 14, 26. Observação: nós acreditamos nas palavras de Jesus, respeitamos o pensamento do notável teólogo. A Septuaginta. No século III a.C., importante colônia judaica vivia em Alexandria, no Egito, onde a língua predominante era grega. Era necessário que o povo judeu possuísse a Bíblia nesse idioma. Ptolomeu Fidelfo II, rei egípcio, tinha um bibliotecário, Demétrio Falário, que solicitou e recebeu do sumo sacerdote de Jerusalém 72 sábios, representantes das 2 tribos de Israel, com a incumbência de traduzir a Bíblia
do idioma hebraico para o grego. Durante a tradução, alguns livros foram acrescentados aos originais hebraico, conforme segue. Livro de Daniel e Esté, suplementos. Livro de Judite, livro de Tobias, primeiro e segundo livro dos Macabeus, livro de Eclesiástico, livro de Baruque e carta de Jeremias. A Igreja Católica admitiu-os como inspirados. No entanto, na época da Reforma Religiosa, os protestantes recusaram tais livros por não fazerem parte da Bíblia original, a hebraica. Esse episódio nos dá certeza de que os textos bíblicos atuais contam com diversas alterações, sempre de acordo com os interesses dos seus tradutores. Por isso que as Bíblias dos protestantes e dos católicos contam com uma diferença de 7 livros. Muito bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a Vulgata de São Jerônimo, né? Um abraço a todos, salam aleikum, a paz de Deus, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.